Sabe quando você sente que algo tá errado, mas não consegue provar? Era exatamente isso que eu tava sentindo há meses. Meu nome é Marcelo, tenho 68 anos, e sempre fui um homem de negócios bem-sucedido. Construí um império do zero. Comecei vendendo peças de artesanato na feira quando tinha apenas 19 anos. E terminei com uma empresa de importação que me deixou muito bem de vida. Foram quase 50 anos de trabalho duro, suor, lágrimas e dedicação absoluta. Mas o dinheiro, vocês sabem, atrai os piores tipos de interesse. E eu estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa e inesperada possível. Deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como cheguei até aqui. Porque essa história não começa no dia que eu decidi fingir ter demência. Ela começa décadas atrás, quando eu ainda era um garoto pobre tentando sobreviver, num mundo que não dava muitas chances para quem nascia sem nada. Nasci numa família muito humilde. Meu pai era pedreiro e minha mãe costureira. A gente morava num bairro simples, naquelas casas pequenas e apertadas onde você conhece todos os vizinhos pelo nome e divide as alegrias e tristezas com todo mundo. Não tinha muito, não tinha luxo, não tinha facilidade. Mas tinha amor, união, respeito mútuo e valores sólidos. Valores que hoje parecem ter sumido completamente do mundo moderno. Minha mãe sempre dizia uma frase que ficou gravada na minha alma: Marcelo, meu filho, dinheiro vai e vem, mas caráter fica para sempre. Você pode perder tudo na vida, mas se tiver caráter, você reconstrói. Como eu queria que minha filha Amanda tivesse ouvido e internalizado essa frase mais vezes na vida dela. Como eu queria que ela tivesse entendido o peso dessas palavras. Comecei a trabalhar muito cedo, cedo demais talvez. Com 14 anos eu já ajudava meu pai nas obras de construção civil, carregando tijolo pesado, misturando cimento. Sob o sol escaldante, subindo e descendo escadas com sacos de massa nas costas. Era um trabalho brutalmente pesado para um moleque magricelo como eu. Era, mas me ensinou coisas que nenhuma escola poderia ensinar: disciplina férrea, determinação inabalável e principalmente o valor verdadeiro do suor do trabalho. Honesto. Com 19 anos, eu já queria fazer meu próprio caminho, trilhar minha própria estrada. Não que eu não respeitasse o trabalho do meu pai, muito pelo contrário, eu admirava demais a força e a perseverança dele. Mas eu tinha sonhos diferentes, ambições maiores. Comecei a fazer peças de artesanato usando sobras de madeira, que eu pegava nas obras onde trabalhava. Caixinhas decoradas, porta-retratos, enfeitados, pequenas esculturas, enfeites para casa. Tudo feito à mão, com carinho e atenção aos detalhes. Vendia na feira todo domingo sem falta. Acordava às 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro, montava minha barraquinha humilde no mesmo cantinho da feira, e passava o dia inteiro ali, conversando com as pessoas, fazendo amigos, construindo minha reputação aos poucos, cliente por cliente. Foi exatamente numa dessas feiras, num domingo ensolarado de outubro, que conheci Clara. Ela tinha uma barraca de doces caseiros logo do lado da minha. Era simplesmente a mulher mais bonita que eu já tinha visto na vida inteira. Cabelos castanhos longos que caíam pelas costas como uma cascata, olhos verdes profundos que brilhavam intensamente quando ela sorria, e um jeito meigo e carinhoso de falar que derretia instantaneamente qualquer coração de pedra. Eu ficava ali, fingindo arrumar meus produtos, só para poder olhar para ela de relance. Sem ser muito óbvio. Levei 3 meses inteiros para juntar coragem suficiente para pedir ela em namoro. E quando finalmente pedi, com as mãos tremendo e a voz falhando, ela riu daquele jeito único dela, com os olhos brilhando de alegria, e disse: "Demorou, Marcelo. Eu tava esperando faz tempo. Achei que você nunca ia ter coragem."
Namoramos 4 anos maravilhosos antes de casar oficialmente. Foram os anos mais genuinamente felizes da minha vida até aquele momento. A gente trabalhava junto na feira todos os finais de semana, sonhava junto deitados olhando as estrelas, planejava juntos cada passo do nosso futuro. Clara tinha um dom natural para números e organização, então ela cuidava impecavelmente da parte financeira, enquanto eu cuidava da produção e das vendas. A gente era uma dupla perfeita, se complementava em tudo. Foi ela que sugeriu a gente expandir o negócio, começar a importar produtos prontos em vez de só fazer tudo à mão. Marcelo, amor, a gente pode ir muito mais longe se a gente pensar maior, se a gente ousar sonhar além do que parece possível, ela dizia com aquele entusiasmo contagiante que ela tinha. E ela estava absolutamente certa, como sempre estava. A mulher tinha uma intuição incrível para negócios. A gente começou bem pequeno e humilde, importando bijuterias baratas da China, aquelas coisinhas simples que vendem fácil. Depois, evoluímos naturalmente para acessórios mais elaborados, depois para eletrônicos populares, depois para praticamente tudo que vocês possam imaginar. A empresa cresceu de forma impressionante. Em 10 anos a gente já tinha escritório próprio. Num prédio comercial, vários funcionários dedicados, contratos fixos com grandes redes de lojas. Em 20 anos, éramos reconhecidos como uma das maiores e mais confiáveis importadoras de toda a região. E tudo isso mantendo intacta nossa essência original, nossa humildade de raiz, nossa honestidade nos negócios. A gente nunca, mas nunca mesmo, esqueceu de onde veio e quem éramos antes de tudo isso. No auge do sucesso da empresa, quando as coisas finalmente estavam estabilizadas e confortáveis financeiramente, a Clara engravidou. Foi uma surpresa maravilhosa, porque a gente já tinha tentado por anos e os médicos diziam que seria difícil. Mas aconteceu naturalmente, como um milagre esperado. Amanda nasceu numa manhã fria de junho, pequeninha mas saudável, com os mesmos olhos verdes penetrantes da mãe e um choro forte que anunciava personalidade. Foi amor à primeira vista, daqueles avassaladores e incondicionais. Eu jurei ali, segurando aquele serzinho minúsculo nos braços, que ia fazer de tudo, absolutamente tudo, para dar para ela uma vida melhor do que a que eu tive. Ia dar educação, conforto, oportunidades que eu nunca tive. E cumpri essa promessa à risca, talvez até demais. Amanda cresceu cercada de amor genuíno, atenção constante e conforto material. Estudou nas melhores escolas particulares da cidade, fez cursos extras de tudo quanto é tipo: inglês, espanhol, piano, balé, natação. A gente nunca negou nada. Para ela, nunca deixou faltar nada. Ela era nossa princesinha única, nosso tesouro mais precioso. Talvez tenha sido aí que a gente errou sem perceber. Talvez a gente tenha dado tudo tão fácil, tão de mão beijada, que ela nunca aprendeu realmente o valor das coisas, nunca precisou lutar por nada, nunca sentiu na pele o que é conquistar algo com o próprio suor e esforço. Quando Amanda tinha 22 anos, recém-formada em administração numa faculdade particular caríssima que a gente pagou integralmente sem pestanejar, ela conheceu o Ricardo numa festa de formatura. Ele era alguns anos mais velho, já formado em economia, trabalhava numa empresa de consultoria financeira. Na época parecia um bom partido, educado superficialmente, bem vestido sempre, com aquele papo convincente de quem entende de dinheiro e investimentos. Mas desde o primeiro aperto de mão, eu senti algo estranho nele. Era uma sensação visceral, instintiva, daquelas que você não consegue explicar com palavras, mas sabe que tá ali. Algo nos olhos dele, no jeito que ele olhava para o nosso carro importado, para nossa casa grande, para os relógios e joias que a Clara usava.
Ele calculava. Eu via claramente. Isso. Ele olhava pra gente e fazia contas mentais, avaliando quanto valíamos. Quanto poderia extrair dessa relação. Mas Amanda estava apaixonada daquele jeito cego e irracional que só os jovens conseguem ficar. Ela não via, ou não queria ver, o que eu via tão claramente. Clara, sempre mais otimista e confiante nas pessoas, me dizia para dar uma chance. Que eu estava sendo muito crítico e desconfiado, que todo pai acha que nenhum homem é bom o suficiente para filha. Marcelo, você era pobre quando a gente se conheceu, e meu pai também desconfiou de você no começo. Dá tempo pro Ricardo mostrar quem ele é de verdade. Ela me aconselhava com aquela sabedoria serena dela. Então eu engoli minhas ressalvas profundas, mordi a língua várias vezes, e tentei sinceramente ser educado e receptivo com ele. Mas aquela sensação ruim nunca foi embora completamente, sempre ficou ali no fundo, latente, esperando pra ser confirmada. Eles casaram 2 anos depois num casamento enorme e caríssimo que, claro, eu paguei inteiro sem reclamar. Foram mais de 300 convidados, buffet de luxo, decoração impecável, lua de mel de 3 semanas na Europa. Eu dei tudo do bom e do melhor porque era o casamento da minha filha única, da minha princesa. Queria que fosse perfeito, inesquecível. E foi realmente lindo, não posso negar. Verá. Amanda entrando de vestido branco, radiante de felicidade, me encheu de emoção. Genuína. Mas quando olhei para os olhos do Ricardo durante os votos, aquela sensação voltou. Ele não olhava para Amanda com amor verdadeiro. Olhava com posse, com satisfação de quem acabou de fazer um bom negócio, de fechar um contrato vantajoso. Os primeiros anos do casamento pareciam tranquilos na superfície. Eles tiveram 2 filhos lindos. O Tiago nasceu 1 ano depois do casamento e a Mariana 3 anos depois dele. Eu e a Clara viramos avós babões, daqueles que fazem tudo pelos netos, que enchem de presente e de mimos. A gente via os netos toda semana sem falta, passava feriado juntos, viajava junto nas férias. Eram tempos bons, ou pelo menos eu achava que eram. A gente ajudava financeiramente. Também, claro, pagava a escola particular dos meninos, dava mesada generosa pra Amanda complementar as despesas da casa, presenteava com carro novo, ajudava nas reformas da casa deles. A gente queria que eles tivessem conforto, que não passassem dificuldade. Mas, novamente, talvez a gente tenha dado demais, facilitado demais. Talvez a gente tenha criado uma dependência financeira perigosa, sem perceber as consequências futuras. Há 5 anos atrás, meu mundo desmoronou completamente. A Clara começou a sentir dores persistentes nas costas e no abdômen. A princípio achamos que era algo simples, coisa de idade, problema muscular. Mas as dores pioravam progressivamente. Quando finalmente fizemos exames mais detalhados, veio o diagnóstico devastador: câncer no pâncreas, já em estágio avançadíssimo. Os médicos foram diretos e honestos. Não tinha mais o que fazer, era questão de meses, talvez semanas. O tratamento seria apenas paliativo, para diminuir a dor e dar mais conforto nos dias finais. Eu entrei em choque total. Minha Clara, minha companheira de 50 anos, meu amor eterno, ia me deixar. E ia ser rápido, doloroso, inevitável. Os últimos 3 meses da vida dela foram simultaneamente os piores e os mais preciosos da minha existência. Piores pela dor insuportável de ver ela definhar, perder peso, perder forças, perder aquele brilho característico dos olhos verdes. Mas também preciosos porque a gente aproveitou cada segundo juntos, disse tudo que tinha para dizer, relembrou cada memória boa que construímos ao longo das décadas. A gente ficava de mãos dadas por horas, às vezes em silêncio confortável.
Às vezes conversando sobre os velhos tempos da feira, do início de tudo. Uma semana antes dela partir, ela me fez prometer algo olhando fundo nos meus olhos. Com aquela intensidade que só ela tinha: Marcelo, você me promete que vai continuar vivendo plenamente, que não vai se deixar morrer junto comigo, que vai cuidar bem da nossa Amanda e dos nossos netinhos. Eu prometi chorando, segurando aquelas mãos magras e frágeis que antes eram tão fortes. E cumpria. Primeira parte. Continuei vivendo, mesmo que no automático nos primeiros meses. Mas a segunda parte. Bom, as coisas não saíram exatamente como a Clara esperava. Depois que a Clara morreu, a casa ficou imensamente grande e assustadoramente vazia. Silenciosa demais. Fria demais. Cada cômodo tinha a presença ausente dela. Cada móvel guardava uma memória nossa juntos. Foram os momentos mais solitários e sombrios da minha vida inteira. A Amanda vinha me visitar com frequência no início, trazia os netos, tentava me animar de alguma forma. Mas com o tempo, as visitas foram espaçando naturalmente. Uma vez por semana virou uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês. Eu entendia, ela tinha a vida dela, os filhos, as responsabilidades. Não podia ficar babando o pai viúvo o tempo todo. Foi só há uns 8 meses atrás que as coisas começaram a mudar de forma estranha e preocupante. Tudo começou num jantar de família aparentemente normal que eu organizei aqui em casa num sábado qualquer. Era aniversário do Tiago. Ele estava completando 15 anos. Fiz questão de preparar tudo. Pessoalmente, comprei a carne melhor, fiz aquele churrasco especial que os meninos adoravam, encomendei bolo enorme de 3 andares. Durante o jantar, enquanto a gente comia e conversava animadamente, o assunto derivou naturalmente para lembranças da Clara, como sempre acontecia quando a gente se reunia. Eu comecei a contar, sem qualquer intenção oculta, sobre a época que comprei aquele colar de diamantes famoso para ela, lá no começo do nosso namoro. Eu juntei dinheiro durante 2 anos inteiros trabalhando das 5 da manhã até 10 da noite todos os dias. Eu contei com nostalgia genuína. Guardava cada centavo que sobrava, não gastava com nada supérfluo, vivia no mínimo do mínimo. Quando finalmente consegui comprar aquele colar e dei para ela no dia do nosso aniversário de namoro, os olhos dela encheram de lágrimas de emoção pura. Ela disse que era a coisa mais linda e valiosa que já tinha ganhado na vida. Hoje aquele colar deve valer uns 300 mil reais fácil, talvez até mais com a valorização do ouro e dos diamantes no mercado atual. Mas o valor emocional que ele tem para mim é infinitamente maior, é inestimável, não tem preço que pague. No momento exato que mencionei aquele valor específico, 300 mil reais, eu vi claramente o brilho mudando nos olhos do Ricardo. Foi como acender repentinamente uma fogueira intensa. Ele tentou disfarçar rapidamente, mas não foi rápido o suficiente. Eu vi o interesse, a cobiça, a ganância crua e sem disfarce, passando pelos olhos dele como uma onda. Ele virou para Amanda e trocou um olhar significativo com ela, daqueles carregados de comunicação silenciosa entre casais. A Amanda desviou o olhar rapidamente e mudou de assunto meio sem jeito. Mas aquilo ficou gravado na minha mente como uma fotografia nítida. A partir daquele exato momento, alguma coisa fundamental mudou no comportamento deles em relação a mim. De repente, completamente do nada, as visitas começaram a ficar dramaticamente mais frequentes. Amanda aparecia 2, 3, até 4 vezes por semana sem aviso prévio. Sempre com uma desculpa diferente e aparentemente inocente. Ai, pai, tava passando aqui perto e resolvi trazer um bolo fresquinho pra gente tomar um café juntos, ou vim ver se o senhor precisa de alguma coisa, de repente fazer compras ou ajudar com algo na casa.
Ou ainda pensei no senhor sozinho aqui e resolvi fazer uma visitinha rápida. Mas eu notava coisas sutis que não batiam com preocupação genuína de filha carinhosa. Notava os olhares dela percorrendo a casa, metodicamente, como se tivesse fazendo um inventário mental detalhado de tudo. Jeito que ela observava os quadros nas paredes, as peças decorativas, os móveis antigos, a prataria exposta na cristaleira. Parecia que ela estava catalogando mentalmente cada item e seu respectivo valor de mercado. O Ricardo, então, nas poucas vezes que vinha junto com ela, era ainda mais descarado e óbvio nas suas intenções veladas. Ele ficava circulando pela casa toda, sem qualquer pudor, olhando tudo com interesse excessivo, tocando em objetos aleatoriamente, pegando coisas nas mãos para examinar de perto, fazendo perguntas diretas e inconvenientes sobre o valor específico das coisas. Sogro, esse relógio de bolso aí é antigo mesmo, né? Deve valer uma boa grana no mercado de antiguidades, ele dizia pegando sem permissão meu relógio de bolso que era herança do meu avô paterno. Ou então, ô sogro, essas moedas aí todas, organizadas na vitrine, são de ouro puro mesmo? Que coleção interessante e valiosa, hein? Cada comentário dele era como uma agulhada fina e dolorosa no meu peito. Eu percebia nitidamente a ganância escorrendo literalmente pelas palavras melosas dele, mas ainda não tinha certeza absoluta de até onde isso poderia ir. Eu morava sozinho numa casa realmente grande, daquelas antigas de 3 andares, completos mais um porão espaçoso que eu tinha transformado pessoalmente num cofre particular sofisticado. Ali embaixo eu guardava criteriosamente minhas coisas mais valiosas e sentimentalmente importantes, todas as joias preciosas que pertenceram à minha amada Clara durante nossa vida juntos, uma vasta coleção de moedas raras que eu colecionei meticulosamente ao longo de décadas inteiras e diversas relíquias inestimáveis de família que tinham valor histórico e emocional incalculável. Cada peça tinha uma história única, cada item guardava memórias vívidas e emocionantes. Aquele porão não era apenas um cofre físico, era um santuário sagrado das minhas memórias mais preciosas, um museu particular da minha vida e da nossa história familiar. Mas o que realmente me deixou em alerta máximo, o que acendeu todas as luzes vermelhas de perigo na minha cabeça, aconteceu numa terça-feira específica que eu jamais vou esquecer. Era uma manhã comum, eu estava tomando meu café da manhã habitual na cozinha, lendo o jornal calmamente, quando de repente a Amanda apareceu sem avisar absolutamente nada antes. Ela tinha uma cópia das chaves da casa, algo que eu tinha dado anos atrás especificamente para casos de emergência real. Só que agora essas emergências supostas eram praticamente diárias e cada vez menos convincentes como urgências verdadeiras. Oi, pai. Trouxe pão francês quentinho pra gente tomar café juntos, ela disse com aquele sorriso exagerado que antes eu achava genuíno mas agora parecia forçado e falso demais. Eu agradeci educadamente mas meio ressabiado e percebi imediatamente ela olhando insistentemente pro corredor que dava acesso direto pro porão. Era sempre exatamente assim ultimamente. Ela encontrava desculpas transparentes para passar perto daquela porta específica. Pai, o senhor trancou o porão direitinho hoje? Deixa eu verificar rapidamente para ter certeza. Ou então, pai, acho que ouvi um barulho estranho vindo lá de baixo, vou dar uma olhadinha rápida para ver o que é. Sempre algo relacionado ao porão, sempre alguma razão inventada para tentar descer lá. Eu nunca, mas nunca mesmo, deixava ninguém descer sozinho pro porão sem minha supervisão direta. Tinha minhas razões muito bem fundamentadas. O porão tinha uma porta blindada profissional com fechadura eletrônica de última geração.
super sofisticada e praticamente inviolável. Dentro dele, além do cofre principal, embutido estrategicamente na parede de concreto reforçado, eu tinha prateleiras inteiras meticulosamente organizadas com minha coleção toda catalogada nos mínimos detalhes. Cada joia única da Clara estava guardada numa caixinha individual, forrada de veludo, cada uma rotulada precisamente com a data exata que dei para ela, a ocasião especial, até pequenas anotações sobre como ela reagiu ao receber. Era literalmente meu santuário pessoal e privado, meu museu particular de memórias preciosas e insubstituíveis. Foi exatamente naquela manhã tensa e estranha, enquanto a Amanda mexia sem necessidade na minha cozinha fazendo mais café que ninguém tinha pedido, que eu decidi fazer o teste definitivo. Eu tinha que saber a verdade real, tinha que ter certeza absoluta das minhas suspeitas crescentes antes de tomar qualquer atitude drástica. Então comecei devagar e calculadamente a implementar meu plano. Amanda, você é? Pausei abruptamente no meio da frase, fazendo uma cara genuinamente confusa e perdida. Quem é você mesmo? Eu conheço você de onde? Ela virou instantaneamente, visivelmente assustada. Pai! Eu sou a Amanda, sua filha única. O senhor tá bem? Ah, sim, claro, desculpa, filha. Tive um branco momentâneo aqui. Levei a mão dramaticamente a cabeça, fazendo ar convincente de preocupado e desorientado. Anda acontecendo isso às vezes ultimamente, esses brancos estranhos. Deve ser coisa da idade avançada. Vi claramente a preocupação no rosto dela mudando de expressão. Mas não era aquela preocupação natural e amorosa de filha genuinamente zelosa com o pai idoso. Era outra coisa completamente diferente. Parecia mais interesse calculista, como se uma oportunidade inesperada tivesse acabado de surgir repentinamente diante dela. Pai, o senhor tem ido regularmente no médico? Esses brancos súbitos podem ser algo sério de verdade. Pode ser início de Alzheimer ou demência senil, ela disse, com preocupação fingida, mas já estava mexendo rapidamente no celular. Provavelmente mandando mensagem urgente pro Ricardo contando sobre meu suposto branco mental, já tramando alguma coisa na cabeça maquiavélica dela. Nos dias seguintes imediatos, eu comecei deliberadamente a aumentar progressivamente a intensidade da minha atuação teatral. Chamava a Amanda, propositalmente pelo nome da Clara, fingindo confusão temporal. Perguntava insistentemente que dia da semana era, mesmo sabendo perfeitamente. Esquecia ostensivamente onde tinha colocado as chaves do carro, as deixando estrategicamente em lugares óbvios e previsíveis para ela achar facilmente e se sentir útil e necessária. Cada esquecimento meu era milimetricamente calculado e planejado. Cada confusão aparente era cuidadosamente ensaiada mentalmente. Antes, eu estava criando meticulosamente a imagem perfeita e convincente de um velho completamente gagá, perdendo rapidamente a cabeça para demência. Irreversível. E funcionou espetacularmente melhor do que eu jamais imaginei inicialmente. Uma semana exata depois do meu primeiro branco mental teatral, a Amanda apareceu. Aqui acompanhada do Ricardo. Ambos tinham aquela expressão característica de quem vem falar sobre algum assunto extremamente sério e delicado. Pai, a gente realmente precisa ter uma conversa séria com o senhor, ela começou. Formalmente, sentando estrategicamente no sofá da sala de frente para mim. O senhor não tá nada bem ultimamente. A gente tá genuinamente preocupado demais. Com o senhor morando completamente sozinho nessa casa enorme e perigosa. Sogro, o Ricardo se intrometeu imediatamente com aquela voz melosa e falsa que eu detestava visceralmente do fundo da alma. Sinceramente, não seria muito melhor pro senhor ir para um lugar especializado onde tenha gente profissional.
Cuidando 24 horas? Uma casa de repouso confortável, talvez? O Senhor não precisa se preocupar com absolutamente nada. A gente cuida de tudo para você sem problema nenhum. Cuida de tudo. Aquela frase específica ecoou ameaçadoramente na minha cabeça inteira. Eu sabia perfeitamente, sem sombra de dúvida, o que cuidar de tudo realmente significava nas entrelinhas. Significava assumir controle total e absoluto da casa, de todos os meus bens acumulados, de todas as minhas coisas valiosas. Significava me trancar isolado num lugar qualquer esquecido enquanto eles reviravam metodicamente toda a minha vida, saqueando tudo que tinha valor. Não, não mesmo. Eu tô perfeitamente bem aqui na minha própria casa, respondi, teimosamente, fingindo estar ainda mais confuso e desorientado do que realmente tava. Só tô tendo uns pequenos esquecimentos bobos sem importância. É absolutamente normal da idade avançada, todo mundo passa por isso. Eventualmente. A conversa continuou tensa por mais algum tempo, com eles insistindo persistentemente e eu resistindo firmemente. Mas eu plantei a semente perfeita da dúvida na cabeça deles. Agora eles tinham certeza absoluta que eu estava mesmo perdendo a cabeça rapidamente. E isso era exatamente o que eu precisava que eles acreditassem piamente. Durante as semanas seguintes, intensifiquei dramaticamente ainda mais a minha performance teatral excepcional. Comecei a esquecer se já tinha almoçado no dia. Perguntava exatamente as mesmas coisas 2, 3, até 4 vezes seguidas. Com cara de confuso. Uma vez específica, fingi convincentemente que não reconhecia os próprios netos queridos quando eles vieram me visitar num domingo. Vi o horror genuíno estampado no rostinho inocente da Mariana, mas o Tiago mal ligou e foi direto pro quarto mexer desinteressadamente no celular dele. Adolescentes de hoje em dia realmente não ligam muito pros avós mesmo, são completamente absorvidos pelos próprios mundos digitais. Mas o verdadeiro teste decisivo, o momento da verdade absoluta, veio exatamente 2 semanas inteiras depois que comecei essa farsa elaborada. Eu tava cochilando profundamente na poltrona confortável da sala logo depois do almoço. Deixei a porta do porão propositalmente entreaberta uns 5 centímetros, algo que eu literalmente nunca fazia em circunstância alguma, e fingi estar dormindo profundamente, até roncando levemente de vez em quando para dar muito mais realismo convincente à cena toda. Ouvi distintamente Amanda entrando pela porta da frente usando as chaves dela. Fiquei completamente imóvel como uma estátua, respirando pesado e regular, fingindo estar no meio de um sono profundo e inquebrável. Ouvi claramente os passos medidos dela pela sala primeiro, depois pela cozinha. E então, subitamente, os passos pararam por completo. Silêncio absoluto e tenso. Uns 5 segundos. Eternos de silêncio mortal que pareceram durar horas inteiras na minha percepção alterada. Depois ouvi distintamente o rangido discreto mas inconfundível da porta do porão, sendo aberta cautelosamente mais um pouco. O coração disparou descontroladamente no meu peito, mas eu mantive heroicamente os olhos fechados, a respiração regular e convincente. Mais passos agora, descendo devagar a escada de madeira do porão. Ela estava realmente descendo. Minha própria filha querida estava descendo sorrateiramente pro meu santuário particular e privado enquanto eu fingia dormir profundamente. Esperei pacientemente uns 3 minutos completos. Tempo mais do que suficiente para ela chegar lá embaixo completamente e ver perfeitamente a porta blindada, intimidadora do cofre principal. Então me levantei devagar e silenciosamente, sem fazer barulho desnecessário algum, e desci cuidadosamente também. A escada era de madeira antiga e rangeu inevitavelmente um pouco no degrau do meio, mas eu continuei determinado.
Quando cheguei finalmente no final da escada, vi minha filha, única ali parada, exatamente na frente imponente da porta do cofre blindado, com o celular brilhante na mão levantada. Ela estava tirando fotos meticulosas. Fotos detalhadas da fechadura eletrônica sofisticada, do mecanismo de segurança, de absolutamente tudo que pudesse ser útil para algum propósito nefasto futuro. Amanda, eu disse calmamente, fazendo voz de quem acabou de acordar confuso e desorientado. O que exatamente você está fazendo aqui embaixo sozinha? Ela quase deixou o celular caro cair estatelado no chão de susto. Virou bruscamente. Para mim, branca feito papel sulfite. Pai! Eu ouvi um barulho estranho vindo daqui e vim verificar o que era. Achei que podia ser um rato grande ou algo assim. Invadindo. Um rato. Olhei diretamente para ela, deixando transparecer propositalmente um pouco da minha decepção profunda e real. Você estava fotografando cuidadosamente um rato. Ela guardou o celular rapidamente demais na bolsa. Não, pai, eu tava apenas examinando se essa porta velha aqui precisa de algum reparo urgente. Ela parece muito antiga e desgastada. É blindada profissionalmente, falei mantendo a voz deliberadamente calma e medida. Instalei ela há exatos 15 anos atrás. É a prova de absolutamente tudo. Fogo, água, explosão, arrombamento. Assim, claro que é. Ela começou a subir apressada a escada rangente. Bom, já que tá tudo perfeitamente bem aqui, vou indo logo, pai. Tenho que buscar a Mariana na aula de dança dela. Ela saiu apressadamente da casa, quase correndo. Eu fiquei ali parado sozinho no porão silencioso, olhando fixamente para a porta imponente do cofre blindado, sentindo meu coração apertar dolorosamente. Minha própria filha. Minha única filha no mundo. A menininha que eu criei carinhosamente, que botei no colo, que ensinei pacientemente a andar de bicicleta. Tava claramente planejando ativamente me roubar sem qualquer remorso. Mas eu precisava desesperadamente de mais provas concretas. Precisava ter certeza completa e absoluta antes de fazer algo irreversível. Então continuei, implacavelmente com a farsa elaborada. Intensifiquei ainda muito mais. Comecei a falar sozinho alto, a deixar propositalmente as luzes todas acesas a noite inteira, a sair de pijama listrado para pegar o jornal na calçada. Tudo calculado para construir solidamente a imagem perfeita de um homem que estava perdendo completamente e irreversivelmente a cabeça para demência senil severa. E então, finalmente, eu instalei secretamente câmeras de vigilância. Câmeras minúsculas e imperceptíveis, daquelas ultramodernas que você compra facilmente pela internet e ninguém consegue perceber a presença. Coloquei estrategicamente uma bem escondida na sala, outra perfeitamente camuflada no corredor perto do porão, outra dentro do próprio porão apontando diretamente para a porta do cofre. Blindado. Tudo conectado sofisticadamente no meu celular via Wi-Fi. Eu podia ver ao vivo em tempo real tudo o que acontecia na casa inteira, mesmo quando eu não estava fisicamente lá presente. Era vigilância total e absoluta. 3 dias exatos depois das câmeras todas instaladas e testadas, aconteceu o impensável. Era uma quinta-feira comum, por volta exatamente das 2 da tarde. Eu tinha saído de propósito estratégico. Falei explicitamente para Amanda que ia numa consulta médica de rotina. Mas não fui em médico nenhum. Fui direto pro shopping. Sentei confortavelmente num café tranquilo e fiquei ali grudado olhando atentamente as imagens ao vivo das câmeras no celular. 15 minutos precisos depois que saí de casa, vi nitidamente a porta da frente abrindo devagar. Era a Amanda usando as chaves dela. E ela não estava sozinha de jeito nenhum.
O Ricardo estava junto dela. E tinha mais alguém. Um cara. Completamente desconhecido que eu nunca tinha visto sequer na vida inteira. Magro e suspeito, usando boné puxado e uma mochila volumosa nas costas. Ele disse explicitamente que ia demorar umas 2 horas completas na consulta. Ouvi claramente a Amanda falar pelo áudio nítido da câmera escondida. A gente tem tempo de sobra para fazer tudo com calma. Os 3 desceram direto e rapidamente pro porão sem hesitação alguma. Meu sangue literalmente gelou nas veias. Eu estava presenciando, assistindo em tempo real, absolutamente chocado, minha filha levando um completo estranho criminoso pro meu cofre particular mais sagrado. O cara da mochila volumosa tirou ferramentas pesadas. Ferramentas claramente profissionais especializadas em arrombamento. Um maçarico compacto, brocas industriais variadas, algum tipo de equipamento eletrônico sofisticado. Você tem certeza absoluta que consegue abrir essa porta blindada? O Ricardo perguntou ansiosamente. Mano, eu abro absolutamente qualquer porta que existe. É só questão de tempo e técnica, o cara respondeu com arrogância. Mas vai fazer barulho considerável. Tem certeza absoluta que o veio senil não volta cedo? O veio. Ele estava me chamando depreciativamente de veio gagá. E minha filha. Amada não disse absolutamente nada em minha defesa. Só ficou ali parada, olhando friamente, enquanto aquele marginal profissional começava a trabalhar pesadamente na fechadura sofisticada da porta blindada que eu instalei com tanto cuidado. Eu gravei meticulosamente tudo sem perder um segundo sequer. Cada movimento, cada palavra dita, cada detalhe sórdido. Vi o cara trabalhar com perícia durante exatos 20 minutos intensos até conseguir finalmente forçar completamente a fechadura eletrônica cara. A porta pesada abriu lentamente. Vi os olhos da Amanda brilharem intensamente quando ela entrou finalmente no cofre. Via perfeitamente as prateleiras organizadas cheias de caixinhas variadas, cada uma guardando uma joia preciosa única da Clara. Pega tudo de uma vez. O Ricardo perguntou gananciosamente. Não, melhor não, a Amanda respondeu calculista. Tive um breve segundo de esperança ilusória. Talvez ela tivesse alguma consciência remanescente ainda. Pega só o mais valioso agora e o resto depois aos poucos. Se sumir tudo de uma vez só ele vai perceber imediatamente mesmo com a demência. A gente pega gradualmente e ele vai achar que é coisa da cabeça dele. Aquilo foi infinitamente pior. Muito mais doloroso. Ela estava planejando meticulosamente isso em etapas calculadas. Ia me roubando sistematicamente aos poucos, contando cinicamente com a minha suposta demência senil para eu não perceber o sumiço gradual. E quando eu fosse eventualmente reclamar confuso, quando eu falasse que estava faltando coisas valiosas, iam me dizer pacientemente que era coisa da minha cabeça doente, que eu estava confundindo tudo, que era da idade, que eu devia aceitar internar numa clínica especializada. Vi ela pegar cuidadosamente o colar de diamantes, aquele específico que eu levei 2 anos inteiros juntando dinheiro suado para dar para Clara no nosso aniversário de namoro. Vi ela pegar metodicamente os brincos raros de esmeralda colombiana, o anel antigo de rubi birmanês, a pulseira delicada de safira azul. Cada peça preciosa tinha uma história única e emocionante. Cada uma era uma lembrança vívida e insubstituível da mulher que eu amei profundamente. E minha filha única estava enfiando tudo numa sacola plástica comum como se fosse lixo descartável sem valor algum. Depois de pegar o suficiente, eles subiram rapidamente, arrumaram tudo meticulosamente para parecer que ninguém tinha estado lá, fecharam cuidadosamente a porta do porão e saíram pela frente sem olhar para trás. E eu
Fiquei ali sentado sozinho no café deserto do shopping, olhando hipnotizado pro celular, sentindo literalmente meu coração se despedaçar em milhões de pedaços. Microscópicos e irreparáveis. Mas eu tinha as provas irrefutáveis agora. Tinha tudo gravado em alta definição. Então respirei fundo tentando me controlar, guardei o celular tremendo e voltei pra casa com o coração pesado. Quando cheguei, desci direto pro porão. A porta do cofre estava fechada aparentemente normal, mas eu via claramente os arranhões, novos e recentes na fechadura sofisticada. Abri com a minha senha e conferi. Meticulosamente. Faltavam exatamente as peças específicas que eu tinha visto eles pegarem nas gravações. No dia seguinte, a Amanda apareceu para visitar como se nada tivesse acontecido. Tava nitidamente nervosa, eu percebia facilmente. Ficou me observando atentamente o tempo todo, tentando descobrir se eu tinha notado qualquer coisa diferente ou suspeita. Mas eu atuei perfeitamente meu papel de velho demente. Fingi não saber de nada. Continuei fingindo confusão. E então, armado com todas as provas necessárias, eu fui atrás de justiça. Procurei um advogado excelente, fiz boletim de ocorrência completo, entreguei todas as gravações para a polícia. E quando os mandados de prisão foram expedidos, quando minha filha e o marido dela foram presos, eu não senti pena nenhuma. Senti apenas uma tristeza profunda e uma certeza inabalável. Eu tinha feito a coisa certa. O julgamento foi longo e doloroso. Durou meses de audiências, depoimentos, análise de provas. Amanda tentou de tudo para se defender. Contratou advogados caros que eu mesmo tinha pagado indiretamente ao longo dos anos. Alegou que estava desesperada financeiramente, que o Ricardo tinha dívidas imensas de jogo que ela desconhecia, que ela nunca teria feito aquilo se não fosse por extrema necessidade. Mas as provas eram irrefutáveis, incontestáveis. As gravações mostravam tudo com clareza cristalina. Não tinha como negar, não tinha como distorcer os fatos. Durante todo o processo judicial, eu mantive minha postura firme e inabalável. Fui a todas as audiências, olhei nos olhos da minha filha quando ela prestou o depoimento. Choroso, ouvi ela implorar por perdão e misericórdia. Mas eu não cedi nenhum milímetro, porque o que ela fez não foi apenas roubar objetos materiais valiosos. Foi trair da forma mais covarde e cruel possível a confiança sagrada entre pai e filha. Foi usar meu amor incondicional por ela como arma contra mim mesmo. Foi desrespeitar profundamente a memória da mãe dela, que sempre nos ensinou valores de honestidade e integridade. A sentença final veio numa tarde chuvosa de terça-feira. Amanda pegou 3 anos de prisão em regime semiaberto. Ricardo pegou 4 anos por ser considerado o mentor intelectual do plano. O arrombador profissional pegou 6 anos por ter antecedentes criminais extensos. Todos foram condenados solidariamente a devolver o valor integral das joias roubadas que já tinham sido vendidas rapidamente no mercado negro. Como não tinham o dinheiro, foi determinado o bloqueio de todas as contas bancárias deles, a penhora do carro e o sequestro de qualquer bem que pudesse ser liquidado para ressarcimento. Os netos ficaram sob custódia da outra avó, mãe do Ricardo. Era uma mulher simples e trabalhadora que não tinha nada a ver com as falcatruas do filho. Eu ofereci ajuda financeira para a criação do Tiago e da Mariana, porque as crianças não tinham culpa alguma dos erros terríveis dos pais. Mandava uma quantia fixa todo mês, pagava as despesas escolares, os materiais, os cursos. Mas mantive distância emocional. Não conseguia olhar para os meninos sem sentir uma dor aguda no peito, sem lembrar da traição devastadora que seus pais cometeram contra mim. Mudei meu testamento completamente como tinha planejado. Consultei vários
Advogados especializados em sucessões para garantir que tudo fosse feito da forma mais blindada juridicamente possível. Dividi minha fortuna inteira entre diversas instituições de caridade verificadas e idoneias, orfanatos que cuidam de crianças abandonadas, asilos que abrigam idosos sem família, ONGs que combatem violência doméstica, fundações que ajudam pessoas em situação de rua. Cada instituição foi cuidadosamente selecionada depois de visitas pessoais e verificação completa de idoneidade. A casa onde moro vai virar sede permanente de uma ONG, que eu mesmo fundei para ajudar idosos vítimas de abuso financeiro por parte de familiares. As joias remanescentes da Clara serão vendidas em leilão beneficente e todo o dinheiro arrecadado será doado. Amanda não vai ver nem a cor de um único centavo sequer do que é meu. Nem ela, nem o Ricardo, nem os netos. Indiretamente. Amanda cumpriu 2 anos e meio da pena e saiu por bom comportamento. Tentou me contatar inúmeras vezes desde então. Mandou dezenas de cartas escritas à mão implorando perdão, deixou centenas de recados chorosos na secretária eletrônica, apareceu na porta de casa algumas vezes, mas eu nunca abri. Ela diz que se arrepende amargamente, que estava desesperada e cega pela situação financeira impossível que o Ricardo criou com as dívidas secretas de jogo, que ela nunca mais vai errar, que quer reconquistar minha confiança aos poucos. Sempre tem uma desculpa nova, sempre tem uma justificativa diferente. Mas eu aprendi que arrependimento só tem valor real quando vem antes da consequência, não depois de ser pego e punido. Hoje, 4 anos depois de tudo isso acontecer, continuo morando sozinho na mesma casa grande. Mas ela não é mais aquele lugar vazio e melancólico que era. Logo depois que a Clara morreu, transformei parte dela em centro de acolhimento e orientação jurídica gratuita para idosos. Recebo regularmente pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo que eu passei, idosos sendo explorados financeiramente, manipulados emocionalmente, enganados por filhos, netos, sobrinhos gananciosos. Uso minha experiência dolorosa, meus recursos financeiros, minha indignação transformada em propósito para ajudar quem precisa. Já ajudamos mais de 200 casos comprovados de abuso financeiro contra idosos. Conseguimos restituição de bens em dezenas de casos, prisões de criminosos, proteção jurídica para vítimas vulneráveis. Recentemente comecei a dar palestras em grupos de terceira idade, em associações de bairro, em programas comunitários. Conto minha história sem vergonha nem constrangimento. Mostro as gravações, com os rostos borrados para preservar a identidade deles, apesar de tudo. Explico os sinais de alerta, os padrões comportamentais que indicam que algo suspeito está acontecendo. Ensino técnicas de proteção patrimonial, formas de blindar bens contra tentativas de apropriação indevida. E sempre termino com a mesma mensagem: vocês não devem nada a ninguém só porque são família. Amor verdadeiro não cobra, não manipula, não rouba. Se proteger do abuso não é egoísmo, é autopreservação, necessária e legítima. As pessoas me perguntam frequentemente se eu me sinto sozinho, se não tenho arrependimento de ter perdido minha única filha. Eu sempre respondo a mesma coisa: eu não perdi minha filha quando mandei ela para a prisão. Eu perdi ela muito antes disso. Perdi ela no exato momento em que ela decidiu conscientemente me ver como um obstáculo descartável entre ela e o dinheiro que cobiçava. Perdi ela quando escolheu deliberadamente a ganância vil ao invés do amor filial verdadeiro. Perdi ela quando planejou friamente me roubar contando cinicamente com minha suposta demência. A Amanda que eu criei, que eu amei incondicionalmente por mais de 40 anos, morreu para mim naquele dia que a vi descendo pro porão para fotografar meu cofre enquanto eu fingia dormir. Então sim,
Fingi ter demência senil por um mês inteiro só para descobrir com certeza absoluta quem tentaria me roubar aproveitando minha vulnerabilidade aparente. Descobri da pior forma possível que era exatamente a pessoa que eu menos queria que fosse, mas que no fundo eu já suspeitava que seria. Minha própria filha única. Não me arrependo nem um segundo sequer de nada do que fiz em resposta. Por quê? Se existe uma lição fundamental que aprendi nesses meus 68 anos intensos de vida, é que dignidade pessoal e respeito próprio valem infinitamente mais do que qualquer laço de sangue. Família que não respeita, que usa, que manipula, que rouba, deixa automaticamente de ser família verdadeira. Vira apenas um grupo de pessoas que por mero acaso compartilham o mesmo DNA, mas não compartilham valores, caráter ou amor genuíno.